Muito boa noite, seguidores do Rico ao Pobre. Estamos de volta com a sexta edição do Giro Drap PG. Já deixo avisado aqui para você, quem nos acompanha, que quem não conseguir acompanhar o programa na live do Facebook, poderá nos acompanhar depois no nosso canal do YouTube. Eu já venho relembrar também que o Giro Drap é um quadro semanal focado inteiramente na Liga de Ponta Grossa e vai ao ar sempre nas quartas-feiras, às 8 horas. Esse é mais um produto com selo Drap. Eu, Germano Busato, sou jornalista do portal do Rico ao Pobre, da equipe de Ponta Grossa, e vou apresentar esta edição para vocês. Hoje, 23 de setembro, estou acompanhado de Cícero Goitacás e João Paulo Pacheco, meus amigos e repórteres do Drap. João Paulo, boa noite, como você está? Fala, Germanão, fala, Cícero, fala a todos os ouvintes aí do nosso querido Giro Drap PG. Voltamos, né? Ficamos um tempinho aí afastados aí, né? Digamos assim, mas agora voltou o Campeonato Amador neste último final de semana, né? No domingão. E hoje, quarta-feira, estaremos aí novamente, né? Para falar sobre a rodada, né? Falar sobre temas polêmicos aí que aconteceram, né? No último final de semana, até na segunda-feira e tudo mais. Mas vamos seguir. Quero deixar a brecha aí para o nosso querido Cícero Goitacás, o paladino mascarado do Rico. Boa noite, JP, boa noite, Germano, boa noite a todos aí que acompanham o do Rico ao Pobre aí com a gente. Estamos aí de volta para o nosso programa do Giro Drap para tentar levar aí o melhor conteúdo para vocês, a discussão aí a respeito do Campeonato Amador de Ponta Grossa, que vai e vem estar retornando a atividade aqui no nosso certame querido. Vamos falar, vamos levar análises aí para vocês e tamo junto, esperamos aí um ótimo debate. Muito obrigado, João Paulo e Cícero. João Paulo pontuou bem. Polêmicas. Uma Liga de Ponta Grossa, polêmicas. Mas antes da gente começar aqui o nosso debate, que hoje está quente, vamos relembrar que no último dia 20 de setembro, o nosso portal aqui, o do Rico ao Pobre, completou 8 anos. Então já devo parabenizar aqui o portal. É um prazer fazer parte dessa equipe e de todo esse projeto, levando informação para você, amante do futebol de várzea. Começar aqui, então, o nosso programa, iniciando a temática de hoje, o Giro Drap volta ao ar simultaneamente com a volta do futebol amador. Tava com saudade. Voltou esse fim de semana. A competição ela havia parado devido à pandemia do Covid-19 e com a proibição também da prática de esportes coletivos por parte do poder público, para evitar aglomerações, obviamente. Lembrando que a última rodada, antes desse fim de semana, havia acontecido no mês de março, portanto foi uma parada bem longa. Neste último fim de semana, o certame retornou, seguindo os protocolos definidos pela Liga de Futebol Amador de Ponta Grossa, através dos documentos publicados no último dia 28 de agosto. Chamar a atenção aqui dos meus comentaristas, prestem atenção nessas medidas aí que vai gerar debate. Dentre as principais medidas do protocolo de retorno da Liga estão a redução do tempo de jogo para que os envolvidos na partida permaneçam no local de jogo até no máximo 1 hora e não permitindo também empréstimo de material, torcida nos estádios, utilização de vestiários para os banhos e a preparação pré-jogo e confraternizações após os jogos, que o amador sempre tem aquele churrasquinho, aquela cerveja da torcida após os jogos. Meus comentaristas e amigos, como vocês enxergam essa volta do futebol amador em Ponta Grossa? Lembrando que Ponta Grossa voltou, mas campeonatos como em Curitiba e outros amadores aí pelo estado e pelo Brasil ainda não voltaram. Como vocês enxergam essa volta do campeonato amador? Pode começar aí, João Paulo, Cícero, liberado a fala de vocês. Pode cara, é um assunto que, infelizmente, ele já é polêmico por si só, por causa de tudo que está acontecendo no nosso país e ainda no mundo, né, em relação à pandemia do Covid-19. A gente tem que frisar sempre, quando a gente vai falar sobre esse assunto, que, cara, a gente sempre tem que tomar cuidado com os protocolos, distanciamento, isolamento, uso de máscara, álcool em gel, não levar a mão na boca, enfim, todos os protocolos que a gente sabe aí da OMS. Sobre a relação aí do Covid-19 com o futebol amador de Ponta Grossa, na minha opinião, assim, a gente às vezes fala umas palavras meio fortes, mas não tem como descrever como outras formas, com ser um absurdo, assim, na minha opinião,
falando como João Paulo Pacheco. Não posso expressar toda a opinião do nosso portal, mas a minha opinião é essa. Uma questão mais opinativa, assim, minha, é eu achar um absurdo, cara. Primeiramente, foi feito lá atrás, né, o requerimento, né, a secretaria vetou, foi tentado novamente, e aí rolou todos os embrólios com a questão da prefeitura liberar jogo coletivo, não liberar, e ficava nesse bate-volta de volta, não volta o amador, e mais uma vez foi lançado o protocolo para a secretaria, né, eu li lá tudo, todo o requerimento sobre a questão dos jogos, enfim, o protocolo tem tudo isso daí da questão de vestiário, questão de não trocar materiais, enfim, cara, tem todas essas questões. Mas dentro de campo não existe segurança alguma, se você for analisar, porque os jogadores estão tendo contato, é suor, é espirro, é dedo na cara, a gente sabe que pode acontecer em lance sem querer ou até mesmo por querer. Enfim, dentro de campo, sem a realização dos testes, cara, é algo que não tem como você falar, olha, os jogadores estão seguros. Pode ter todo um protocolo que pode ter sido aprovado, mas, na minha opinião, se nem numa Série A de Campeonato Brasileiro está acontecendo uma segurança total, vamos falar do exemplo aí que a gente viu do Flamengo, cara. O Flamengo, que é um dos times de maior poderio financeiro do Brasil, se não for está com mais grana no Brasil hoje, foi confirmado 7 casos de Covid-19. O time vai enfrentar o Goiás aí, provavelmente, no próximo jogo na Libertadores, com vários desfalques. E aí, tipo, eles acham que voltar um campeonato amador dentro de uma cidade que tem ainda casos, está acontecendo leitos de UTI lotados, onde a taxa não está mostrando que está diminuindo, voltar um futebol, cara, eu já falei, eu acho um absurdo. Acredito que, como exemplo da Suburbana em Curitiba, e vamos dizer assim, é o campeonato co-irmão com a Liga de Ponta Grossa, apesar de várias diferenças, mas é um campeonato que a gente pode usar aqui próximo como exemplo, não cogitam voltar, pensam em voltar só ano que vem. Então é isso, cara. Era simplesmente voltar ano que vem, esquecer o futebol. Claro que não tem como esquecer os clubes precisam de dinheiro, os clubes precisam de, claro, que o futebol esteja rodando, mas não é o momento. Eu já falei em debates com amigos, fora do futebol, que não existe um ponto-chave que vá agradar a todos. Eu já dei minha opinião até com vocês, a gente conversou. Se fosse fazer um futebol no âmbito da elite, né, da Série A e Série B, seria nos moldes da NBA, que fizesse numa bolha, igual a Champions League, que fez tudo numa sede, jogadores em concentração, sem sair, mas se numa Série A isso não é realidade, que a gente está vendo de caso de jogador saindo para aglomeração, saindo para festa, jogador sendo mandado embora por causa de aglomeração, imagina num campeonato amador, com todo respeito, mas não existe a segurança dos testes, não existe a segurança que os jogadores não vão sair de casa, enfim, cara, é muita coisa, tem a questão dos treinamentos, as equipes só vão jogar, vai jogar no domingo, vai jogar no outro, sem treinar durante a semana, e a questão da segurança durante os treinos. Então, muitos pontos negativos e nenhum, não é nem negativos, muitos pontos contra e nenhum ponto a favor da volta. O único ponto a favor da volta é uma questão aí dos clubes movimentarem o futebol, mas mesmo assim, os clubes estarão fechados para a torcida. A questão de renda, não vejo de alguma forma entrando dinheiro com a volta do futebol. Mas, enfim, até ficou um pouco longa, mas é algo que a gente acha que tem que bater na tecla que, bom, na minha opinião, como eu falei desde o início, eu sou contra e não vejo uma possibilidade de acertar o ponteiro para que sim, o futebol amador em Ponta Grossa possa voltar com segurança. Eu concordo. O que você acha? Eu concordo com o JP. É uma questão que assim a gente viu muito, né, na discussão sobre essa pauta do retorno do futebol amador. Porque a gente tem liberação para fazer isso, tal protocolo, seguindo o protocolo permite e tal. A gente cansou de ver exemplos onde, mesmo com protocolo, está acontecendo tudo que está acontecendo com os clubes gigantes da Série A, por exemplo, do profissional, e ainda no campeonato amador. Então, eu acho que assim, lógico que é importante, é legal, bacana, todo mundo com saudade de ver a bola rolar, de sentir essa energia. Um ano parado não é fácil, né? Quem tinha aí, né, uma rotina aí com
né? Fazia parte da rotina das pessoas, dos atletas, dos treinadores que possuem aí sua vida pessoal, a vida particular aí durante a semana, ter ali o seu momento no futebol aí no domingão, no sabadão, domingão, para não só pelo campeonato, pela emoção do esporte, mas por uma prática de atividade física, de lazer pessoal, né? Mas é uma questão assim nunca vista antes, né? Um cenário como a gente enfrentou 2020, até nos primeiros programas a gente falava nos últimos meses, né? Pode-se dizer que a essa altura o ano 2020 inteiro foi nisso, né? Na situação calamitosa que é a pandemia do coronavírus, e a gente precisa se ajudar. A gente precisa ter empatia, pensar no próximo. Não dá para... porque nós estamos com saudade, a gente precisa, o campeonato precisa terminar, as coisas... É nesse pensamento de que o ano tem que continuar, que as coisas não podem fechar, não sei o que lá, que os casos só disparam, infelizmente. Ninguém estava preparado para encarar uma situação como essa. A gente entende que muitas coisas não podem parar, é óbvio. Mas uma questão como o futebol amador, como o campeonato aqui da cidade, que é um esporte de contato, que envolve pessoas, como o JP bem pontuou, é suor, é contato físico, faz o gol, se abraçam, essas coisas, cumprimento. É difícil não jogar futebol sem isso, lógico, a gente vê, né, é muito complicado. Agora, é uma situação onde uma situação que muito bem poderia esperar ficar ali suspensa por enquanto, esperar um momento melhor, mas a partir do momento que volta, a gente acaba colocando as pessoas em risco. Não é querer agorar, não é querer que dê errado pra gente chegar aqui e falar, nossa, nós avisamos. Não, de maneira nenhuma, não é esse o intuito do Rico ao Pobre. O intuito nosso aqui é levar a informação, apresentar a realidade a todos, e aí tirem as suas próprias conclusões, né? De quem defende que tem que continuar essas coisas, tudo bem, como é que a gente vai fazer? Agora, é uma situação que deveria ser revista, na minha opinião, poderia ter esperado um pouco mais para regressar, muito cedo ainda, e tomara que as medidas tão faladas, né? Tá tanto defendido o protocolo aí, que vai tudo dar certo. Espero do fundo do coração que dê certo mesmo. Bons comentários aí de vocês, e o João Paulo tocou num ponto interessante que foi no Flamengo. O Flamengo foi um dos times profissionais, obviamente, que liderou a volta do futebol profissional e o presidente alegou até protocolos, preocupação, e tá aí o que a gente vê agora, o time lá no Equador, 7 casos coronavírus no clube. O clube que liderou era a favor e sofreu com a própria consequência. Um clube com dinheiro. Imagina o campeonato amador de Ponta Grossa. Exatamente, até porque parece longe, né? Vocês dois citaram Série A com o amador de Ponta Grossa, mas o futebol é o mesmo. 11 contra 11, banco de reservas, arbitragem, comissão técnica. Então, acredito que não seja assim tão distante no quesito futebol, prática e aglomeração, que é o que a gente tem que se preocupar hoje. Isso, quando não acontece, por baixo dos panos, algumas coisas, que é o nosso assunto de agora. Amador de Ponta Grossa, polêmica. Em conjunto com a volta do futebol amador, veio também um fato curioso aí nos comentaristas, vou chamar a atenção de vocês. Anteriormente à volta oficializada da competição nesse último domingo aí, dia 20, foram realizados no fim de semana anterior a este os jogos entre Carambeí e Audax, vencido pelo Carambeí por 2-0, Olinda e Galdinos vencido pelo Olinda por 2-0 também, e Unidev e DR vencido por 2-1 pelo DR. Ainda seria realizado mais uma partida entre Nutrivaz e o SPD Júnior, esse nome é meio complicado ali no trava-língua, foi mal aí, mas por conta que nesse jogo o campo não foi aberto, por conta dessa questão de pandemia, o duelo não aconteceu. Inicialmente, essas partidas elas foram classificadas, com informações que a gente tinha, como amistosos ali, preparatório para a volta efetiva ali no teste do protocolo, podia ser. Mas hoje, a equipe DRAP, a gente teve informação que elas valeram. Essas partidas valeram pelo campeonato amador. Ou seja,
foram partidas fantasmas por baixo dos panos que o futebol amador de Ponta Grossa contabilizou ali na tabela. Meus comentaristas, o amador de Ponta Grossa adora uma polêmica. O que vocês veem nessa situação desses jogos por baixo dos panos no campeonato amador de Ponta Grossa aí, João Paulo e Cícero Goitacás? Então, né, Germano, como você estava falando sobre os comentários ali, que você citou sobre os jogos fantasmas, cara, primeiramente que fazer jogo clandestino já é errado por si só, por toda a questão da pandemia, mas se a gente voltar a falar sobre isso vai ficar muito repetitivo. Vamos focar mais um pouco sobre a questão dos jogos do Campeonato Amador, que primeiramente, como você bem citou, né, cara, era para ser amistoso, né? Teve o Carambeí e Audax, teve Olinda e Galdinos, e teve o Unidev e Oder, e era para ter o Nutrivas contra o SPD Junior, mais famoso assim conhecido. Cara, na minha opinião, assim, erro da liga e erro dos clubes. Não dá para também a gente só falar da liga como só ela que é a culpada. A gente tem que falar dos clubes também. Claro, a gente sempre tenta, a gente já falou em outros programas, né? A gente tenta sempre ajudar a liga, sempre tenta ajudar o Campeonato Amador de Ponta Grossa, mas neste caso não tem defesa, cara, de fazer um jogo fantasma sem ninguém sabendo, simplesmente jogarem no último final de semana, não no domingo agora, no outro, né, na outra semana retrasada, sem ninguém saber, e simplesmente na segunda-feira agora, antes de ontem, soltarem isso aí no grupo do WhatsApp, todo mundo ficar sabendo e gerar todo um bate-boca ali no grupo e tudo mais. Então, cara, é um absurdo, mais uma vez, chegar ao ponto de uma liga de futebol amadora, com todos estes anos que já tem o campeonato amador, chegar a ponto de fazer jogo clandestino para sair jogo. Isso daí, cara, é errado em tantos termos, em tantas questões, assim, por questão de ética, primeiramente, fazer jogo clandestino de um campeonato sem ninguém saber, primeiramente a parte ética, segundamente a parte que o Cícero falou muito bem da questão de empatia, segundamente a questão de lei, de protocolos, que o futebol não tinha sido autorizado a voltar, esporte coletivo, e foi fazendo, e também por falarem que era amistoso, não é mesmo? Tipo, teve gente no grupo da liga que ficou, nossa, mas tá bem legal, né? Campeonato amador aí, tendo amistosos com árbitros e tudo mais. Então, cara, veja o absurdo que é, até para os próprios clubes da liga, verem seus companheiros, seus times rivais, digamos assim, fazerem jogo aí clandestino, cara. Então, é uma vergonha, cara. Me desculpe a palavra, mas é uma verdadeira vergonha, juntamente com um absurdo que aconteceu no último final de semana, sem ninguém saber de jogos rolando pelo Campeonato Amador. Exatamente, João Paulo, mesmo. Isso aí. Pode falar, Cícero, pode já. Exatamente, e tipo, completando aí, vocês dois, não tem outro termo, não tem, para mim é o cúmulo da, não sei se a palavra certa é incompetência, desordem ou até mesmo imbecilidade. Aconteceu um negócio como esse, né, onde claramente quando veio à tona ali que estavam rolando os jogos, foi questionado, disseram que era amistoso, ficou por isso mesmo. Aí é dito que valeu pela rodada, pelo retorno e tudo mais. A gente tá aí, eu estou há 3 anos, né, o DRAP aqui em Ponta Grossa há 3 anos focando na cobertura aí do Campeonato Amador, que, salvo exceções aí, né, onde é feito assim uma matéria aí dos jogos e tal, da rodada e tudo mais, nunca foi abordado, né, com tanta ênfase assim na pauta esportiva, né, da região aqui, o futebol amador, né, em virtude do operário ferroviário, né, ascensão do clube, do profissional e tudo mais, o esporte da cidade centralizou nisso, o jornalismo esportivo centralizou nisso, o futebol profissional move essa questão, esse segmento, e a gente aí, né, sempre do lado aí da liga, do lado do futebol amador de Ponta Grossa, acima de tudo, dos jogadores, sempre colaborando aí para esse crescimento. E eu muito conversei com as pessoas envolvidas e sempre era dito que
a Liga de Ponta Grossa não recebia o devido valor, o futebol de Ponta Grossa não recebia o devido valor, questão de apoio, questão de estrutura, etc. Aí eu pergunto para vocês, há como reclamar de uma falta de apoio, de uma falta de uma desvalorização a partir do momento em que jogos clandestinos em meio a uma pandemia são realizados? Fica o questionamento aí para vocês. É aquela pergunta que não precisa nem de resposta, porque ela já está nela mesmo, né, cara? Você pontuou muito bem essa questão, porque é cobrado pela mídia, é cobrado pelos próprios clubes, uma valorização do campeonato amador. Aí, por exemplo, o nosso portal midiático, como outros portais que cobrem amador, querendo ou não com o mesmo ênfase que o nosso portal faz, de disponibilizar fotógrafo em mais de 2 jogos, às vezes por rodada, fotógrafo, repórter, enfim, fazendo uma ampla cobertura, é dada essa devida valorização, claro, infelizmente não em todos os jogos, porque se fosse possível, a gente faria todos os jogos, com certeza, não é possível, mas a valorização é dada. E aí fazem um jogo clandestino e daí vão vir com esse papo novamente que a valorização não é dada. Por isso que eu falo, não é só culpa da liga, é culpa também dos clubes de aceitarem, de deixarem se levarem, aceitarem fazer um futebol clandestino, um jogo fantasma, sem ninguém saber. E aí a gente tem que ir atrás de informação, pegando ponto a ponto ali como que foi, se foi amistoso ou não, e aí virar o que aconteceu na última segunda-feira, essa bomba aí de uma rodada fantasma, assim, para mais da maioria das pessoas que estão envolvidas aí com o campeonato amador. Exatamente. E olha, vou afirmar também na questão da organização, né? Eu já vi campeonato de futebol de rua que isso não acontece. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo num campeonato dito oficial de uma cidade, um amador no caso. É complicado. E também não pode colocar a culpa só na liga. Os clubes aceitarem isso, os clubes que não jogaram isso, é um desrespeito com os outros clubes e todos os times integrantes da liga. Mas é polêmica, né, galera? Polêmica, é complicada a situação. É complicada. Mas os comentaristas, eu acho que nós vamos seguir aqui agora. Vamos falar de futebol, né? Porque, querendo ou não, teve futebol esse fim de semana e a gente tem que falar. Dentro de tanta polêmica, a gente vai falar de futebol agora, que no último domingo voltou oficialmente, não foi fantasma, o Campeonato Amador de Ponta Grossa. Nessa rodada, mesmo após longa paralisação, tivemos uma alta média de gols, conforme antecipado pelo nosso repórter Alisson Santos. Se você quiser saber mais, confere lá no site do Ricopob lá a informação dessa rodada. Pelo grupo A, Santa Paula, Olinda e Nutrivaz venceram suas partidas. E pelo grupo B, América, W3 e Grêmio Esportivo venceram seus duelos. Confere aí a classificação após essa última rodada. Solta lá a arte. Tá aí na tela aí a classificação do Amador agora de volta em 2020. O líder do grupo A é o Carambeí com 12 pontos. E em segundo lugar vem o Ipiranga, atual campeão, também com 12 pontos. Em terceiro lugar vem o Olinda, também com 12 pontos. Aí um grupo equilibrado, as equipes se diferenciando apenas nos critérios de desempate. Completando o G4, veio o Santa Paula Unibox com 9 pontos. Aí na sequência vem o Nutrivaz em quinto lugar com 6 pontos. Em sexto, o Ajax também com 6 pontos. E em sétimo e oitavos, respectivamente, vem Audax e Galdinos. E na nona colocação, na lanterninha do grupo, vem o SPD Juniors com 1 ponto. A equipe não pontuou ainda na rodada. Agora vamos para o grupo B agora. Grupo B com o líder, o W3, tem 12 pontos. A equipe vem demonstrando bom futebol, goleou nesse último fim de semana. Em segundo lugar vem o América com 8 pontos. E em terceiro vem o União PG com 7 pontos. Completando o G4 vem o Vila Velha com 7 pontos também, se diferenciando nos critérios de desempate. Em quinto lugar vem o DR Impacto com 4 pontos. Em sexto vem o Grêmio Esportivo com 4 pontos também. E em sétimo vem o Milan com 3 pontos. Na lanterninha, o Unidev PG com 1 ponto apenas anotado. Se eles conferirem a classificação,
Agora eu vou chamar os meus comentaristas aqui, a volta do amador no futebol. Quais que são as visões de vocês, o que vocês destacam dessa última aí e volta do futebol amador com a rodada dos grupos? Pode começar aí, João Paulo? Cara, então, né, vamos começar pelo grupo A, né? Falando pra galera aí, né, que a gente voltou a falar do futebol, porque nosso intuito como jornalista também é levar informação, mas a gente tem o nosso posicionamento aí, claro que com certeza é da contra da volta aí, mas temos que falar de futebol, né, já que é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, né, rapaziada. Então, como você bem falou, né, Gir, falou a classificação do grupo A, tivemos jogos aí do Santa Paula contra o Ajax, né, 7-2, né, rapaziada, mas foi um confronto aí que não refletiu propriamente, né, o cenário aí na classificação, já que as duas equipes haviam somado 6 pontos antes da paralisação. Então, uma goleada aí que, digamos assim, não era tão esperado, né, um 7-2, assim, para cima da equipe do Ajax, né, porque a equipe do Ajax aí, vamos ser bem sinceros, antes desse jogo, tinha levado apenas 10 gols, e outras equipes tinham levado já 11, tem equipes que levaram já 22 gols, equipes que já levaram 21, então surpreendente, uma goleada, digamos assim. Outra goleada ficou por conta do Olinda contra a equipe do Audax, no mesmo grupo A. É um jogo que, digamos assim, era um pouco mais esperado, a fase do Audax não é tão boa, tem apenas 3 pontos, e a equipe do Olinda é uma equipe muito forte que já tem 12 pontos. E do outro lado, lá do Nutrivas, 8-2 em cima do SPD Júnior. A gente sabe que a equipe do Nutrivas aí tem o melhor ataque da competição, muito propriamente por causa desse 8-2, até porque outras equipes tinham um saldo maior antes dessa rodada. A equipe do Nutrivas, que era mandante, deu um salto na classificação e abandonaram o penúltimo lugar para sonhar aí com novos objetivos, como bem disse o nosso querido Alisson Santos. A gente não pôde acompanhar uma partida em loco, digamos assim, mas é interessante esse salto, né, Cícero e Germano, aí da equipe do Nutrivas. Era uma equipe aí que já levou 11 gols no campeonato, fez 8, então uma equipe aí que surpreendeu e deu esse salto. No mais, aí eu acredito que no grupo B, o jogo entre União PG e América era um jogo aí para mostrar uma equipe experiente, que é o América, contra a equipe dos garotos, ali naquela mescla do União PG. Pelo visto, foi um jogo muito pegado, deve ter sido um jogo muito interessante de se acompanhar, considerando que o União PG tem 7 pontos e a equipe do América tem 8, então um jogo muito disputado, e a equipe do América, antes da paralisação, não estava demonstrando aquele futebol que a gente estava acostumado a ver, e venceu aí, não com dificuldade, mas um jogo bem pegado, então não podemos dizer que seja um jogo com dificuldades, com facilidades, porque o placar demonstrou ser um jogo aí muito bem jogado. Aí a W3 contra o Vila Velha, né? Aquele famoso que a gente não esperava tanto, porque a equipe do Vila Velha está na classificação ali entre os 4 primeiros, então era um jogo que a gente sabe da força do W3, tanto que a líder é a equipe com melhor campanha, não sofreu um gol até agora, fez 20, então aí é a melhor equipe aí do certame em questões gerais, né? Enfim, a gente já meio que esperava ser um placar vitorioso para a equipe do W3, mas não uma goleada. E Unidev e Grêmio Esportivo, um jogo aí que também meio complicado, até porque a Unidev é uma equipe que está em último, tem apenas um pontinho, já sofreu 19 gols, e a equipe do Grêmio Esportivo é uma equipe que está com 4 pontos apenas também. Era um jogo que a gente esperava um empate ou até mesmo uma vitória mais magra da equipe do Grêmio Esportivo, mas a equipe do Grêmio Esportivo se destacou, fez 3 gols, então uma média aí, como o Alisson Santos disse, uma média alta de gols, né, nessa volta aí do Campeonato Amador. Eu dei um resumo aqui na minha visão, agora espero que o Cícero tenha alguns outros comentários a falar sobre estes jogos, né, rapaziada? Sim, João Paulo, sim. É o que a gente imagina, antes mesmo da parada, naquela primeira fase, né, na fase pré-pandemia do campeonato, dava para ver um certo equilíbrio ali nas primeiras rodadas, se partir da ideia onde as grandes forças ainda não tinham entrado muito bem no campeonato.
ainda estavam se adaptando, ainda estavam encaixando uma coisa ali, outra coisa aqui. É o caso do América, né, que o JP falou, e também do Vila Velha, que ano passado fez aquela campanha sensacional, né? Uma ótima colocação no campeonato do ano passado. E a partir do momento. E outra coisa que dá para destacar também é a vitória do Olinda, né? O Olinda, que não fez uma boa temporada ano passado, esse ano vai se encontrando. E vamos ver agora nessa pré-pandemia como vai se comportar. Uma boa vitória, um bom retorno. Vamos ver, é promissor, né? Esse retorno de temporada para o Olinda. No mais, acredito que o grupo A, né, do campeonato vai ser o mais pegado, mais disputado em busca das classificações, pois você vê equipes fortes ali, né, como a questão do Nutrivaz ainda fora da zona de classificação, tem jogos ainda pela frente, mas o campeonato passa rápido, né, e tudo mais. A gente pega aqui pelo grupo A, né, a situação do Nutrivaz, um time que, né, tem tudo para figurar ali entre os primeiros em virtude do seu ataque, né, os números apontam. E com relação aos jogos da próxima rodada ainda não estarem definidos, né, por conta da questão dos estádios e tudo mais, muitas coisas podem se dar diferente, um contexto totalmente. O Campeonato Amador já era uma surpresa, né, sempre com questão dos jogos, né, tudo podia acontecer, e agora ainda vai ficar mais disputado. Na minha opinião, é que vai ficar mais disputado e mais aberto o campeonato com essa indefinição toda. A gente vê aí, ao mesmo tempo que equipes puderam usar todo esse tempo para, né, rever algumas coisas, rever alguns conceitos, né, encaixar uma coisa ali, outra coisa aqui, sempre foi muito necessário ainda continuar ligado num projeto que estava dando certo para manter edifício e tudo mais. E vai dar o que falar. Na minha opinião, esse grupo A aí ainda segue bem indefinido na questão da briga aí pelos terceiros e quarto lugar. Carambeí e Ipiranga, forças do grupo aí, estão indo bem, estão demonstrando serviço. Não jogaram, né? Grupo B, o América voltando e reencontrando seus caminhos da vitória, União PG mostrando toda a garra, toda a competência, perdeu, mas brigou. Não pudemos, como o JP falou, não pudemos estar nos jogos, né, presenciando, mas o que ficamos sabendo é que foi um jogo realmente muito pegado. O W3 mostrando uma enorme eficiência, há que se destacar, foi o jogo em que nosso amigo, nosso colega Alisson foi cobrir, nisso eu até posso falar mais um pouco. Palavras dele, ele relatou aí para todos nós a coletividade da equipe da W3. Foi um time que encaixou bem, o time jogando um pelo outro, tudo mais. Ter bons jogadores, ter bons atletas na equipe é fundamental, mas um jogador sozinho é difícil decidir jogo, e a partir do momento que um time se une coletivamente, dobram as suas chances, o time fica mais encorpado, o time fica mais confiante, o time entra com mais força ainda. Então, promissor esse resultado da W3 aí nesse retorno, que atualmente está na liderança aí com certa folga, mantendo aí um bom início do campeonato e segue aí mantendo um bom trabalho, 100% de aproveitamento até o momento na competição, e vamos ver como é que se vai desenrolar a sequência desse trabalho da promissora equipe da W3. Grêmio Esportivo e Unidev ali, o Grêmio Esportivo tentando ainda se recuperar, conquistou aí o seu 4º ponto, o Unidev ainda segue com muitas dificuldades, e é o que eu falei, times que já estavam com dificuldade antes vão sentir, né, efetivamente aí essa questão agora, um campeonato onde muda totalmente a atmosfera, muda totalmente, né, estavam num embalo tanto quanto interessante o começo da temporada, e vamos ver como que vai se desenhar agora. Ainda tem jogos pela frente, mas tem que se ligar aí, não dá para as equipes aí que estão almejando, né, se salvar aí das posições finais, ou até mesmo uma classificação, há que se ligar, porque o campeonato vai pegar fogo. Muito promissor, acredito que em questão das primeiras colocações ali, principalmente no grupo A e no grupo B, realmente a tabela reflete o desempenho das equipes, mas o bolo do meio de tabela tá bem recheado aí de surpresas. É isso mesmo, Germano? Ô Cícero, destacar aí do jogo do W3 aí o Saulo, né, cara, que marcou um hat-trick. Exatamente. Pena que não deve ter levado a bola para casa, né? Por questões do protocolo, né? Não pôde levar a bola para casa. Mas o Saulo fez um hat-trick aí. E, cara, a gente, lembrando que foi o figurinha da partida, né? Com 3 gols, o Alisson Santos. Comecei com o Ali hoje rapidamente sobre o Saulo. Ele falou que o cara, olha, foi monstro no jogo.
Cícero e Germano, né, e cara, todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, um fato interessante que eu estava analisando aqui, cara, não teve empate no grupo A ainda, só teve vitórias e derrotas, não teve um mísero empate no grupo A, para você ver o equilíbrio do grupo A até o momento, né? Ali o Ipiranga está com um jogo a menos, o Carambeí e o Olinda e o Santa Paulo Unibox. Então, o Carambeí com 5 jogos, o Ipiranga com 4, o Olinda com 5 e o Santa Paula com 4. Então aí é um grupo que está pegando muito fogo, como você bem falou. Acredito que não fuja dessas 4 posições, apesar aí do salto que o Nutrivaz deu, mas eu acho que não vai mudar os 4 primeiros colocados. Acredito que possa mudar a classificação entre eles, mas eu acho que a classificação dos 4 vai ficar ali, até porque os 3 primeiros têm a mesma pontuação, o Ipiranga, se vencer o próximo jogo, iguala o número de jogos e é líder com 15 pontos. No grupo B, é um grupo que a gente vê um pouco mais de equilíbrio na parte de empates, já teve mais empate, enfim, mas o W3 disparou, é uma equipe que está aí com 4 jogos, né? Até porque no grupo B está um jogo a menos, mas é uma equipe que, como eu falei, lidera as estatísticas do campeonato. Então, é uma equipe que disparou, é aquele famoso segue o líder, enfim. E a equipe do América é uma equipe que não estava vindo muito bem, venceu o jogo contra o União PG, um jogo que a gente já comentou que deve ter sido muito complicado. Os garotos do União PG vêm logo atrás com 7 pontos e o Vila Velha também com 7. Então, é outro grupo que eu acho que acredito, só se acontecer uma surpresa muito grande, mude os 4 primeiros colocados. Com todo respeito ao Grêmio Esportivo, ao DR Impacto, ao Milan e ao Unidev, eu acho que eles não conseguem classificar entre os 4 primeiros, mas, diferente do grupo A, eu acredito que o grupo B, o primeiro lugar, está definido já. Enfim, eu acho que o grupo B está definido, que o W3 passa em primeiro. Agora resta saber quem que passa em segundo, terceiro e quarto colocado. Faltando alguns jogos, consideráveis jogos, sim. Pode mudar? Pode. Mas na visão do que estava acontecendo antes. E nessa pequena retomada aí de 2 rodadas, né, que a gente já teve, eu acredito que não vai passar muito disso. Mas, como o Cícero Goitacazes frisou, o Campeonato Amador é cheio de surpresas, e ainda mais uma volta aí pós-pandemia não, né? Uma volta aí do futebol no Campeonato Amador pode ter mais surpresas, mas eu acredito que não vai figurar outros times aí entre os 4 primeiros na zona de classificação, tanto no grupo A quanto no grupo B, rapaziada. Sim, João, eu acredito que há possibilidade, sim, de classificar, né? Como você bem pontuou aí, manter esses 4 primeiros, pois apresentaram aí um desenvolvimento mais promissor, mais favorável à sequência do campeonato, mas eu ainda penso que pelo menos pela 4ª colocação terá uma briga acesa, talvez em virtude desse resultado recente do Vila Velha, que acabou voltando mal. Isso pode dar uma embolada ali, mas ainda assim amplo favoritismo aí, como você falou, com todo respeito às equipes do DR, do Grêmio Esportivo, do Milan e da Unidev. O caminho é mais árduo a ser percorrido para recuperar, né, esse terreno perdido. E, repito, no outro grupo, o Nutrivaz, aí talvez seja a ameaça aí às 4 primeiras colocações. O Ajax e o Audax vão ficar por ali, acho mais difícil na situação deles, né? E também o Galdinos e o SPD Júnior, principalmente, que não pontuou ainda no campeonato. Com você, Germano. Tá aí, essas foram as análises dos nossos comentaristas. Briga boa no Amador de Ponta Grossa, briga boa pela classificação. Mas enfim, a gente poderia ficar falando muito mais, se alongar, porque a gente tem papo aqui para rodar por tempos e tempos aqui, mas chegamos ao término da 6ª edição do Giro Drap PG. E você que nos acompanha aqui nessa live, muito obrigado sempre. Em breve iremos anunciar em nossas redes sociais, @do Rico ao Pobre, pode procurar lá, a pauta do próximo programa. Quero agradecer chamar as considerações finais dos nossos comentaristas e, sequencialmente, a despedida do programa de hoje. João Paulo, Cícero. Cara, agradecer. Pode falar, João Paulo, você primeiro. É que a gente pegou a sequência, ele deu primeiro e segundo, então eu vou roubar essa daí de você. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês nesta quarta-feira, hoje, dia 23 de setembro. Cara, a gente pegou meio pesado nas questões aí de assuntos, talvez não tão frisando do futebol, mas a gente tem que falar mesmo, cara. Infelizmente é algo que não pode ser passado famoso no pano, a gente não pode deixar
ficar, esconder embaixo do tapete coisas erradas e não podemos ir contra as nossas opiniões e até, às vezes, a opinião que a gente fala entre a gente, e daí vir aqui e não dar a cara a tapa para falar o que a gente acha. Eu já falei, a gente opina sempre a favor do amador quando se deve ser auxiliado e valorizado, mas nessas situações que estão acontecendo já faz algumas semanas, é totalmente inviável pegar e considerar que uma volta e o que está acontecendo é algo certo e algo correto, mas enfim, na semana que vem, se tiver rodada, né, no final de semana, a gente volta com mais um Giro Draft. É um prazer sempre estar com vocês, o papo rola aí, a gente nem vê, né, rapaziada, mas enfim, agradeço, muito obrigado e tenham todos uma boa noite, rapaziada. Valeu, João Paulo. Vai lá, Cícero. É isso aí, Germano, João Paulo, mais uma vez, obrigado aí vocês dois pela companhia aí mais dessa jornada. Antes das minhas considerações finais a respeito do que foi debatido, né, no programa de hoje, eu quero aproveitar aí a oportunidade mais uma vez parabenizar o Do Rico ao Pobre. Faz 3 anos aí que eu tô colaborando aí com a equipe, 3 anos e meio, é o 8º aniversário do site, desse portal, que não é porque eu tô vestindo essa camisa, tem muito potencial para ir muito longe ainda. É um orgulho muito grande trabalhar com vocês, contar com uma equipe, com um apoio técnico aí de todos, Ponta Grossa, Curitiba, as outras cidades, né? No momento em que a gente tinha nossos outros polos, sempre bem prestativos, sempre um ajudando o outro. Muito obrigado mais uma vez a todos pela oportunidade de crescer com vocês. Eu acho que não poderia ter um lugar melhor para eu iniciar, né, essa minha jornada no jornalismo esportivo. A respeito do tema, refaço as palavras do João Paulo. A gente não está aqui para prejudicar o andamento de ninguém, de campeonato nenhum, de diretoria nenhuma, de time nenhum. A gente não está aqui. A gente está aqui para levar os fatos, para apresentar a realidade, o contexto de todo o campeonato, de toda a realização e de todo o cenário que a cidade, o Brasil, o mundo, todos estamos enfrentando nesse 2020 conturbado. A intenção nossa é levar a informação para vocês e colaborar em busca das melhores condições, do melhor caminho a se tomar por um bem geral, que é a prevenção contra o coronavírus, que é o foco principal a essa altura do campeonato. O campeonato voltou, estamos aí, nosso objetivo é levar informação para vocês, falar sobre os jogos, falar de futebol, mas também opinar quando necessário. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, João Paulo, Germano, Rafael Buiar, o Alisson, o Neto, todos da equipe aí do Rico ao Pobre. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos aí na próxima edição do Giro Draft. Obrigado, meus comentaristas. Sempre um prazer trabalhar do lado de vocês, amigos pessoais, jornalistas amigos. E quero deixar aqui frisar o parabéns ao Do Rico ao Pobre, o que me deu a primeira experiência no jornalismo esportivo e que eu completo um ano, já completei um ano, e é um prazer trabalhar aqui. Já deu um sempre ano? Levar Setembro informação. agora, né? Isso, setembro. Nós entramos juntos, hein, João Paulo? Isso que eu tava pensando, não lembrava o dia. Sim. E levar essa informação para vocês. É isso aí, muito obrigado. Voltamos. Daqui a pouco a gente revela nas redes sociais a pauta, hein? E só deixar o último abraço aqui. Sinércio Chagas, meu grande avô, venceu o Covid no início dessa semana. Boa. E nós estamos tranquilos. Fique em casa, use máscara. Abraço a todos. Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre.